Graça e paz, irmãos. Amém. Nós estamos mais uma vez aqui na Igreja Batista, Provisão e Vida, trazendo mais uma palavra do Reino dos Céus para a sua vida. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Paulo Eleodoro e estou aqui como ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Abra suas Bíblias, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 6. Versículo 9. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, aonde nós vamos estar lendo uma história que você já conhece muito bem. Muito bem. Mas Deus colocou essa história no meu coração para transmitir a você, e para você também que está me assistindo pelo site da Igreja Batista, Provisão e Vida. Amém? O título da mensagem é primeiro estágio, segundo estágio ou terceiro estágio? Qual que você prefere? Primeiro, segundo ou terceiro? Diz assim a palavra de Deus: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos dar uma paradinha até aqui. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. A terra estava o quê? Corrompida. Corrompida de quê? De maldade. Corrompida de quê? De deixar Deus em segundo plano. Corrompida de quê? De não agradar o coração de Deus. Vira para quem está do teu lado. Olha para os olhos verdes dele. Fala assim para ele: você agrada o coração de Deus? Você agrada o coração de Deus? Pergunta de novo: você agrada o coração de Deus? Você agrada o coração de Deus? Então eu vou te falar mais uma coisa.
Se você não agrada o coração de Deus, o seu coração está corrompido. Veja bem, que naquele tempo a maldade estava muito grande. E Noé, nós começamos a ler o versículo 9, que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, justo e íntegro. Noé não tinha vergonha de Deus. Quem tem vergonha de Deus aí? Hã? Quem é que tem vergonha de Deus aí? Tem não? Tem certeza disso? Você dá testemunho vivo disso? É complicado, né? É muito complicado. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus, Noé tinha experiências com Deus. Noé confiava em Deus. Mas confiar em Deus, quando tudo está bem, é muito fácil. Ir à igreja, quando tudo está bem, é mais fácil ainda. Quando tudo está bem, quando você está equilibrado, você tem saúde, você tem emprego, você paga suas contas, mal ou bem, é muito fácil você confiar em Deus. Muito fácil. E mais fácil ainda quando Deus não te coloca à prova. Quando você está no curso da tua vida, normalmente, Deus não está te colocando à prova, vamos indo, vamos vivendo, ganhando uma benção aqui, outra ali, né? Fazendo alguma coisinha, mostrando para os outros o que está fazendo, até aí está tudo certo. Mas e quando Deus te chama, no particular, numa das tuas andanças com Deus, Deus fala assim: vou usar você num projeto que eu tenho. Que projeto é esse, Senhor? Olha, o projeto é assim, assim, assado. E a pessoa certa para fazer isso é você. E aí? Como fica o seu relacionamento com Deus? Profundo ou no superficial? Como você fica? Confiar em Deus é muito fácil. Porém, quando Ele te chama para uma obra ou por um desafio, aí é que as coisas começam a questionar. Mas, Senhor, eu estava quieto aqui no meu lugar, tem que ser eu. É eu que tenho que passar por isso? Estava tão bem. Não dá para te chamar outro, não? Estou incomodando ninguém está me incomodando, está tudo certo. É mais ou menos assim, não é? Quando Deus te lança um desafio, como foi lançado antes de
começar esse culto aqui e que você ficou quieto, você não abriu a sua boca, poxa vida, logo na minha casa, vai dar certo. Hein? É fácil ser crente. É ou não é? Mas quando não te incomoda. Quando começa a te incomodar, as coisas começam a ficar mais difíceis. Quando começa a te incomodar, esse negócio de igreja já está me enchendo o saco. Já deu o que tinha que dar. Porém, meus irmãos, Deus conhecia Noé. E Noé, pela sua experiência de vida, também sabia o agir de Deus. E Deus faz um desafio para Noé. Construir uma arca. E Noé faz tudo aquilo que Deus ordena que ele faça. Deus está tudo mastigado para Noé. Tudo bonitinho. E no final do versículo 22, diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenava. Interessante. Há um tempo atrás nós vimos um filme sobre a arca, né? De um deputado lá dos Estados Unidos, que tinha uma vida tranquila, uma vida que não tinha tantos percalços, vivia bem, tinha uma família bonita, filhos lindos, né? E naquele filme, Deus separa aquele rapaz para que ele viesse a ser contra uma lei que estava para ser aprovada. E a vida daquele rapaz começa a mudar. Quem são os primeiros a ir contra aquele homem? Os de casa. Os da casa. Os filhos e a esposa. São os primeiros e eles chegam a abandonar aquele rapaz. Eles abandonam. E aquele rapaz fica sozinho. A barba cresce, ele corta a barba, raspa. E ele sai do espelho. Quando ele volta, a barba já está cheia de novo, né? A gente começa a rir. As roupas que ele tira, né? Ele coloca o terno para ir para a Câmara dos Deputados. Quando ele chega na Câmara dos Deputados, ele está com as roupas que Deus deu a ele, não as roupas de terno e gravata que ele costuma usar. Chega uma hora que ele não consegue mais o quê? Se esconder. Os jornais, os noticiários começam a procurar a casa dele, ele começa a construir a arca. Ele começa a construir os pavimentos, tudo que Deus ordena a ele, Deus aparece a ele, ele começa a fazer. Porém, a primeira coisa que acontece com ele, a família abandona ele. A mulher e os filhos. Mas isso é absurdo. E aquele rapaz, um deputado de renome, cheio de ideias, começa a ser questionado da sua sanidade. Só que na realidade aqui, Noé não era um deputado, Noé era simplesmente um servo, um homem que confiava em Deus e um homem em que Deus podia confiar. Vira para quem está do teu lado, olha para os olhos amarelos dele, pergunta para ele assim: Deus pode confiar em você? Pergunta de novo. Deus pode confiar em você? Quase não sai, né?
não sai, não é verdade? Para você que está me vendo pelo vídeo, Deus pode confiar em você? Quase não sai a voz, não é verdade? Quase não sai. Você sabe por que quase não sai? Porque você tem medo. Simplesmente você tem medo de falar. E mais uma coisa, você tem medo de Deus. E sabe por que você tem medo de Deus? Porque você não conhece o Deus que você serve. Capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheça que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre toda a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Agora preste atenção. Do versículo 6, do capítulo 6, do versículo 7, você sabe quantos anos se passaram aqui na construção da arca? Quem sabe? 40. Hã? 120. 120? Quantos? Hã? Quantos anos? Do versículo 6 para o versículo 7. Quantos anos você acha? Hein? Que a terra, que a arca ficou pronta. Noé trabalhou incansavelmente para que a arca estivesse pronta, né? A família, os filhos, Sem, Cã e Jafé, ficaram junto de Noé, apesar da sua mulher, né, logo no início, achar aquilo um absurdo. Quantos anos você acha que desse capítulo aqui para esse aqui, quantos se tornaram? Quantos anos se passaram? Quem sabe aí, levanta a mão. Mais de 100 anos. Amém? Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Irmãos, meu tempo hoje é curto, daqui a pouco a gente vai fazer a Santa Ceia. Então agora vou adiantar um pouco mais a mensagem. Você sabe por que você tem medo de falar desse Deus? Pela falta de experiência com Ele, pela falta de conhecê-lo. E quando você tem essas faltas, quando você tem essas dificuldades na sua vida, pode ter certeza que você também tem dificuldade de largar o mundo. O que o mundo te oferece ainda está nas tuas costas. Tem um versículo aqui que eu até brinquei com vocês antes de começar o culto. Primeiro, segundo e terceiro estágio. Falei ou não falei? Então vamos lá. Versículo 16 do capítulo 6. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca. Colocarás pavimentos na arca, um embaixo, quer dizer, o primeiro, o segundo e o terceiro, viu, Gabriela? Não está escrito primeiro, mas é primeiro, tá? Presta atenção. Qual que você escolhe? O primeiro
segundo ou o terceiro? Qual você escolhe? Vamos lá, gente. Vou ficar no meio com os animais. Fica no Ficar no terceiro. meio. No meio. Assim como dizendo como seria qual os compartimentos, o que iria ficar em cada compartimento. Tá, qual que você escolhe? Eu escolheria o terceiro, que é o local que tem menos risco. O terceiro. A senhora escolheu o segundo, Quero ficar a pastora ficou com o terceiro. E aí, igreja, o que você fala? Terceiro. Bora, gente. Bora, Marquinhos. Fala aí. Terceiro? Fala aí, vocês aí. Tem que escolher o melhor? Tem que escolher, escolha. Terceiro. Terceiro? Bora, Lucilene. Fala antes de levantar. Fugiu. Terceiro. Lucilene falou terceiro. Fala, Juliana. Fica comigo. Como você escolhe? Fala aí. Fala aí, as duas visitantes aí, ó, ali atrás. Qual que vocês escolhem aí? Primeiro, segundo ou terceiro? A paisagem que o bebê é terceiro. Hein? Onde está mais cedo? Onde está mais seco? A arca também está seco. Se a arca entrasse água, aí já era. Vamos lá, A gente. vantagem do terceiro é ter uma Terceiro. paisagem. Terceiro. Então eu vou te perguntar agora, por que você escolheria o terceiro? Porque os animais não nos ofendem. Os animais não nos Por que você escolheria o terceiro? Fala aí. Parece ser o melhor lugar, o melhor local. Parece ser o melhor local. Então vamos lá. Melhor visão. Primeiro pavimento é aonde se coloca os estrumes, a merda. Você sabe o que é merda? É aquilo que fede, que cheira mal. O segundo pavimento é onde ficam os animais. O terceiro pavimento é onde ficava a família de Noé, guardada e protegida por Deus. O primeiro pavimento, você entrou na arca. Agora vamos transferir a arca, o nome arca, por um nome de igreja. Não que a igreja tenha 3 pavimentos, mas quando você chega no mundo fedendo a estrume, fedendo a merda, e você não deixa Deus renovar a sua vida, você não deixa Deus ser Deus na sua vida, mas você entrou na igreja. Mas continua com o mundo nas suas costas, fazendo o que não é agradável aos olhos de Deus, não tendo um relacionamento de intimidade com Deus. Você entra na igreja fedendo, mas você não quer ser limpo por Deus. É o primeiro pavimento do estrume, da merda. E diga-se de passagem, muitas pessoas acham que estão abafando na merda. E continuam levando a cangalha do mundo, de sofrimento, de dor. Eu estou na igreja, mas eu não deixo Deus mudar minha vida. Eu estou na igreja, mas eu sou impedido de abrir a minha porta para o culto do lar. Você quer o terceiro pavimento, mas será que você está no terceiro pavimento? Para
Para você que está me vendo pelo vídeo. O terceiro pavimento tem vista para o mar, é muito bonito, é arejado, mas você está lá? Deus te convidou? Você é íntegro? Justo? Você anda com Deus? Porque para estar no terceiro pavimento, meu querido, você não pode ter vergonha de Deus. Hã? A igreja ficou muda? É difícil, né? Tu veio na igreja e ouve uma palavra dessa, você sempre escolhe o melhor, mas você paga o preço para ter o melhor? Hã? Você busca esse melhor? Obedecer a Deus sobre qualquer circunstância, como Noé obedeceu, homem íntegro e justo, que dava testemunho de Deus, independente do que os outros achavam. Então eu vou te falar uma coisa, meu querido. Você tem que aprender a se santificar. Você tem que aprender a agradar o coração de Deus. Quando Deus precisar de você, você está a postos. Mas não quando Ele precisa de você e você começa a questionar. É isso que eu tenho que fazer, Senhor? É. Caramba, vai doer. Mas Deus é comigo. Se Deus fez um desafio para a minha vida, eu vou completar esse desafio. Eu vou completar essa ordem. Mas as pessoas vão rir de você. E posso te falar mais uma coisa? Até os teus parentes vão te abandonar. Ué, mas é mesmo? É? Teus filhos vão te dar as costas. Você está preparado para isso? Ou você quer continuar levando essa vidinha de mediocridade que você leva até hoje? Porque para mim está bom, né? Para mim está bom. Estou pagando minhas contas. Estou tendo uma vida assim, razoável. Mexer para quê? E você abre os pulmões, falando que quer ver o melhor de Deus, cantando os corinhos, né? Cantar é fácil demais, irmão. Até eu que não sei cantar, eu canto. Eu quero ver você praticar justiça. Eu quero ver você praticar integridade. Eu quero ver você praticar abrindo a porta do seu lar. Eu quero ver você praticar sendo crente. Na tua escola, que ninguém sabe que está crente. Na tua faculdade, que ninguém sabe que você é crente. No teu trabalho. Para te falar a verdade, nem o diabo sabe que tu é crente. Nem o diabo sabe que a pessoa já está na mão dele. Ah, mas como assim crente? Ele é meu. Você quer o terceiro pavimento, mas na verdade você está no primeiro. Nos estrumes, nas bostas, na merda. Para você adquirir o direito de estar junto com Noé, junto com Deus, você tem que pagar um preço de integridade, de justiça, de santificação.
não é simplesmente eu quero. Não é simplesmente isso. Muitos querem, mas poucos conseguem. Para você chegar no terceiro lugar, no terceiro pavimento, desculpa, teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Não pode haver vergonha. Se Deus está te desafiando, cumpra o desafio que Deus está te dando, para você ver o que Deus tem para te dar, para você ver o melhor de Deus na sua vida. Poxa, mas por que nada acontece na minha vida? Por que isso? Por que aquilo? Tem uma música que fala: questiona ou adora. Ao invés de adorar, tu questiona. Na hora que Deus conta contigo, você se esconde. Como que você vai ver o melhor de Deus na sua vida? Vai para a fila dos milagres. Vai para a fila dos milagres. Espera lá o teu milagre lá. Porque a bênção diária tu não tem, tu vai ter que contar com o milagre mesmo. Aí, meu irmão, vai depender de muita coisa. Crente que espera por milagre não vai muito longe, não. Ele está doente, está ferido, está no último da fila. Será que realmente você está no terceiro pavimento? Será que realmente você está vendo aquela brisa? Será que realmente você está vendo aquele visual daquela mata linda, daquelas árvores bonitas, ou aquele visual daquele mar bacana? Aquele fresquinho, né? Aquele fresquinho que tu abre a janela, não precisa nem de ar-condicionado, nem de ventilador. Aquela brisa do mato, né, das árvores, penetra na tua casa com um cheiro suave. Poxa, mas é bom demais. Ou então você está próximo à praia, você abre a janela e vê aquela vista maravilhosa. Aquele tempinho, poxa, está fazendo um sol violento, mas aquela brisa não para. É bom demais. Onde você está? Tu abre a tua janela, tu vê a cara do teu vizinho. Caraca, meu irmão, que visão do inferno é essa? Tu acorda, tu vê a tua vizinha com aquele cabelo. Ai, meu Deus do céu. Chuta aquele laço. Para você estar no terceiro pavimento, meu querido. Para você estar no terceiro pavimento, você tem que fazer muito para Deus. Você tem que, primeira coisa que você tem que fazer é abrir a porta do teu coração. Primeira coisa que você tem que fazer: abra a porta do teu coração e deixe Jesus entrar. A segunda coisa que você tem que fazer é se arrepender dos seus pecados. Não leve isso, não traga o seu pecado para a igreja. Extermine, acabe com ele. Não viva mais pecando. Aprenda a ter uma nova vida com Jesus. Comece a colocar em prática a palavra do Evangelho. E a terceira coisa que você tem que fazer é escrever o seu nome no livro da vida, para você ter como passar para o terceiro pavimento. A maioria dos crentes estão no primeiro pavimento
ou no segundo pavimento. No segundo pavimento, já para encerrar, você está naquela confusão. Você já teve algumas experiências com Deus, mas não se libertou. O segundo pavimento ainda te segura. Você está no meio da multidão, e multidão não é lugar de salvo. Multidão não é lugar de salvo. Esses dias que eu estava participando do encontro com Deus, tinha uma multidão no quarto. Eu o quê? Eu não vou dormir do lado desse montão de gente. Não vou conseguir dormir. E consegui sair dali, dormir num cantinho. Eu não sou chegado à multidão. Se você é chegado à multidão, tome cuidado. Porque o mundo ainda te segura. Porque na multidão, ao invés de você se preocupar com a sua vida, você olha para a vida do outro. Ih, tá vendo? Está fazendo isso, está fazendo aquilo. E olha só, veio todo emperequetado para a igreja, achando que é alguma coisa. Esse é o segundo andar, é o segundo pavimento. É onde a vida ainda te segura. E o terceiro pavimento é quando você passa por todo esse processo de santificação e escreve o seu nome no livro da vida e se encontra com Jesus. Amém? Amém. Você tem um encontro com Deus. E aquilo que Deus te pedir, Ele sabe que você está apto a cumprir. Amém? Amém. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. E que eu faça os meus votos na sua vida, que você venha estar no terceiro compartimento com Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e que você venha estar nos visitando. Venha estar conosco. Assista os nossos programas, os nossos cultos pelo site da nossa igreja, ibpvmesquita.com.br. Deixe a tua opinião, pois a sua opinião é muito importante para nós, ok? Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana super abençoada, em nome de Jesus. Amém.